Meus amados irmãos, graça e paz. Abram a palavra de Deus para Romanos 12 e permaneçam com a palavra de Deus aberta em Romanos capítulo 12. A Convenção Batista Brasileira está trabalhando o tema geral para este ano. Busquemos a paz com misericórdia. A grande ideia, meus amados irmãos, é de estendermos as mãos para as pessoas que querem guerra conosco. A grande ideia de misericórdia é fazer alguma coisa por quem quer o nosso mal. E não apenas por quem quer o nosso bem. E fazer alguma coisa legal para quem quer o nosso mal não é fácil. Não é simples não. Não é assim, puxa, fulano de tal quer o meu mal, então eu vou fazer o bem para ele, para ela. Não é simples assim. Você desejar o bem e procurar fazer o bem para quem você sabe que quer o seu mal. Eu recebi recentemente um recadinho de alguém que ficou muito frustrado porque eu não morri quando eu estava internado com a Covid-19. É interessante, meus amados irmãos, a Bíblia, ela manda algumas coisas que na nossa ótica parece assim um absurdo. Mas é o que a Bíblia manda. Está aqui em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo está escrevendo várias recomendações à igreja de Roma. Várias advertências, e algumas delas até sérias. Quando você pega Romanos capítulo 12 e você olha o versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, você vai ver que o apóstolo Paulo diz: olha, igreja de Roma, o amor não pode ser fingido. Vocês não podem fingir amar. Vocês têm que amar na prática. Vocês devem odiar o que é mal e se apegar o que é bom. Está aqui, Romanos 12, 9. Apóstolo Paulo escrevendo recomendações à igreja de Roma. E aí quando você olha o versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz que o amor fraternal deve imperar nos corações dos irmãos. Olha, se tem alguma coisa que tem que reinar nos seus corações, diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma, é o amor. O amor sincero que não é fingido, como ele diz no versículo 9. E no versículo 11, ele diz que os romanos deveriam ser zelosos. Não deveriam ser relaxados, mas zelosos. Vocês têm que ser zelosos. E aí você olha o versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz que os irmãos deveriam ser pacientes durante a tribulação e perseverar na oração. Incrível. Ora, durante a tribulação ser paciente, isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Roma. No versículo 13, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade dos crentes socorrerem uns aos outros nas suas necessidades. E no 14, Paulo diz claramente que os romanos deveriam abençoar a todos os que lhes perseguem e não amaldiçoar. Eu acho isso incrível. O apóstolo Paulo dizendo: olha, igreja, se você souber alguém, se você perceber, se você observar que tem alguém perseguindo você, você deve abençoar essa pessoa e não deve amaldiçoar. É incrível. Incrível esse negócio. Aí a pessoa que desejou que eu tivesse morrido de Covid, eu tenho que olhar para ela e dizer: oh, Deus te abençoe. Oh, como você é, oh, que maravilha. Irmãos, não é fácil não. Não é brincadeira. Aí o apóstolo Paulo diz mais no versículo 15, que eles deveriam se alegrar, não apenas se alegrar com os que estão alegres, mas eles deveriam também chorar com quem chora. Está nítido aqui no versículo 15. E no versículo 16, Paulo deixa claro aos romanos que eles não deveriam ter orgulho pessoal. Coisa também muito séria. Qual é de nós que não tem orgulho pessoal por alguma coisa? O apóstolo Paulo diz aos romanos: olha, vocês não devem ter orgulho pessoal. E no versículo 17, Paulo engrossa o caldo.
O caldo fica mais grosso, no versículo 17 de Romanos 12. Ele diz que os romanos não deveriam pagar mal por mal, mas fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Não pague o mal com o mal, só faça o que é certo. E aí quando chega no versículo 18, e esse versículo eu quero ler, olha só o que aqui diz no versículo 18 de Romanos 12. Olha só. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Repito o versículo, olhem, preste atenção no texto. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. A minha tradução, e é uma tradução boa, antes das palavras fortes, traz duas expressões, se possível e no que depender de vocês. Tem uma tradução, a NVI, Nova Versão Internacional, lá aquela versão diz, façam o possível, ou todo o possível. Façam todo o possível para viver em paz. Parece até que Paulo quer complicar a vida da igreja em Roma. Ao ler algumas dessas colocações aos romanos, os romanos deveriam ler isso aqui chorando. E dizendo, mas isso aqui é impossível, não dá. Não tem como alguém obedecer isso. É impossível alguém obedecer o que Paulo está nos recomendando aqui, não dá. Mas é isso que está escrito. A queima-roupas, os romanos poderiam dizer, está vendo aí? Olha só quando depender de mim, eu tenho paz. Quando não depender de mim, aí eu vou para a guerra. Então, eu faço de tudo para não brigar com a mulher dentro de casa. Mas se ela quiser confusão, ela vai ter. Eu faço de tudo para não brigar com o marido dentro de casa. Mas se ele procurar confusão, ele vai ter confusão. Eu faço de tudo para ter paz com meu filho. Mas se ele quiser guerra, ele vai ver o que é bom para tosse. Eu faço de tudo para não ter confusão com os meus pais. Mas se eles quiserem confusão, eu vou fazer confusão. Eu faço de tudo para não brigar no meu trabalho. Mas se alguém lá quiser confusão, é só pisar no meu calo que vai ter confusão. E tem até o adágio popular. Alguém disse que é baiano, esse adágio, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. O apóstolo Paulo aqui parece que está, assim, a queima-roupa, parece que ele está querendo complicar a vida dos romanos. E se eles não atentarem para o que está escrito, eles vão dizer, olha, de fato, eu só vou ter paz com as pessoas se quando depender de mim. Quando não depender de mim, então eu não terei paz com ninguém. No entanto, o contexto geral, quando você lê Romanos capítulo 12, todo o capítulo, você vai ver que o contexto geral, o bojo, Paulo está jogando a responsabilidade da paz no colo de cada indivíduo da igreja de Roma. Ele joga a responsabilidade de ter paz sobre os lombos das pessoas individualmente. O contexto todinho é como se Paulo dissesse que a paz depende individualmente de cada pessoa, e isso é intransferível. E o que é mais preocupante, meus amados irmãos e amigos, é que hoje nós estamos com essa mesma palavra em mãos. O que é mais preocupante é saber que esse texto não foi escrito especialmente para a igreja de Roma. O que é mais preocupante é sabermos que nós temos essa mesma palavra e ela é a palavra de Deus, e ela é para mim e ela é para você. Essa palavra é para nós, hoje. Deus, com toda certeza, está nos dizendo algo, com urgência. Deus, com toda certeza, quer que nós tiremos lições desse texto sagrado, para o nosso viver diário, agora. Não ontem, agora, nesse instante. Além das aplicações práticas que aqui já tiramos do texto sagrado, com toda certeza, eu endoso mais algumas aplicações práticas. Primeira aplicação prática: a paz do mundo depende de você. Aí alguém diria, mas puxa, como assim?
Quem sou eu para a paz mundial depender de mim? Eu não sou nenhum líder de destaque mundial. As decisões que eu tomo, elas não fazem efeito na vida de ninguém. Como a paz mundial pode depender de mim? Você é alguém que pode ser um agente de paz ou um agente de conflitos. Você pode ser criador de paz ou criador de confusão. Você pode ser alguém que milita pela paz, ou você pode ser alguém que milita por confusão, por conflito. Vamos especificar um pouco mais. Por exemplo, a paz desta igreja depende de você, porque você faz parte dessa igreja. Simples assim. Não é o nosso caso hoje, pela graça de Cristo, mas existem algumas igrejas locais, meus amados irmãos, que não conseguem ter uma assembleia administrativa sem ter confusão. Não conseguem entrar em acordo em absolutamente nada. Pessoas simplesmente resolvem ser os donos da igreja local e entram em conflitos, geram conflitos. Grupo de pessoas que não conseguem se entender no bojo da igreja local, entram em conflito. Se você resolver começar a criar contendas entre os irmãos, você faz isso com facilidade. Embora isso não seja agradável a Deus, mas qualquer um de nós pode começar a criar uma confusão. No entanto, é bom lembrar o que Deus acha do irmão que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus odeia o que semeia contenda entre os irmãos. Então a paz desta igreja depende de você. A paz da igreja que você congrega depende de você. A paz do seu ambiente de trabalho depende de você. Se você resolver ser um gerador de confusão no ambiente de trabalho, você consegue. E não precisa você trabalhar com muita gente, não. Só precisa trabalhar com uma pessoa mais. Você consegue gerar um problema, uma dificuldade. A paz na escola que você estuda depende de você. Se você quiser tornar-se um perturbador da sua escola, você consegue. A paz da cidade, do estado, do país onde você mora depende de você. Você sabia que uma pessoa só pode criar um tumulto terrível numa cidade? Pode. Uma pessoa só pode aterrorizar a vida de um bairro inteiro. Uma pessoa pode aterrorizar a vida de uma vizinhança inteira. Então, a paz da cidade, a paz do estado, a paz do país depende de você. Ora, o salmista lá no Salmo 122, versículo 6, o salmista recomenda orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Mas eu tenho dito e repito aqui, e promover a paz não é simplesmente, Senhor Deus, traz a paz para esse lugar, ou pegar as camisetas brancas com a pombinha e sair nas ruas dizendo que querem paz, quando na realidade não tem nada de paz. Porque ela começa individualmente em cada um de nós. A paz da sua família depende de você. Hoje nós temos muitas famílias atormentadas por um só membro. Está lá a sua família bem boazinha, não sei qual o seu conceito de família. O meu é marido, mulher e filho, se tiver. O pai, a mãe e os irmãos são a parentela mais próxima, são os familiares mais próximos. Eu não sei qual o seu conceito de família, mas se você quiser tornar-se um problema para a sua família, você pode tornar-se um problema para a família. Nós temos muitas famílias atormentadas por um só membro dela. E ninguém pode negar que aquela pessoa que dá trabalho, que causa confusão na família, é da família. É da família. Uma decisão errada que você toma, você pode causar maior confusão, maior alvoroço na sua família. Então a paz da sua família depende muito de você. Está nas suas mãos. A sua família viver em paz ou viver em confusão. A conclusão de tudo, meus amados irmãos, é que, se porventura o lugar onde eu estou não estiver em paz, a confusão não seja gerada por mim.
Eu tenho dito isso aqui, parece que é chover no molhado. Parece que é jogar água no que está encharcado. Mas se porventura estiver acontecendo agora, hoje, um problema dentro da tua casa, que você não seja o causador. Se tiver um problema lá onde você trabalha, que você não seja o problema. Que o problema não esteja em você. Para que você não seja aquele que cheira problema. Aquele que é sinônimo de confusão. Mas para que você seja alguém que promova de fato a paz. E promover a paz, meus amados irmãos, não é acobertar o pecado ou fazer vista grossa para os erros e pecados. Não, absolutamente não. Em hipótese nenhuma, talvez seja o contrário disso. Mas, se porventura alguém sentir-se mal ou ferido por suas palavras, que as suas palavras sejam verdadeiras. Que seja verdade o que você diz. Que não seja mentira. E se isso causar uma confusão, não vai ser problema teu, porque você apenas falou a verdade. Precisamos, meus amados irmãos, com urgência, ter uma preocupação. Que nós sejamos pessoas que promovam a paz. Que esta seja a minha preocupação enquanto esposo, enquanto marido, enquanto pai, enquanto filho, enquanto pastor, enquanto servo de Cristo, enquanto membro de igreja. Que eu seja alguém que promova a paz e não alguém que promova a discórdia. Para que possamos viver em paz, precisamos nos apegar ao príncipe da paz. E as escrituras sagradas já nos dizem com muita nitidez quem é o príncipe da paz. Quem é o Deus conosco? Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo diz: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Passemos, meus amados irmãos, a nos apegar a Cristo Jesus, o príncipe da paz, de tal maneira que com ele sejamos confundidos. Passemos-nos a nos apegar de tal maneira a Cristo Jesus, meus amados irmãos, que seja agradável a nossa presença, que a nossa presença não seja recusada por sermos cheios de confusão, de contendas e de malícias, mas que a nossa presença seja desejada como alguém que vai poder intermediar um conflito. Eu achei muito legal a Convenção Batista Brasileira ter escolhido esse tema para trabalhar durante esse ano. Achei muito interessante. Meus amados irmãos, porque a verdade é, se nós pararmos para analisar, nós estamos vivendo um grande conflito. Um terrível conflito. Que está nos dividindo, nos separando, a começar por dentro da nossa própria casa. Nós estamos sendo divididos, escutem, religiosamente, politicamente, agora, sobretudo esses dias, politicamente. Nós estamos sendo divididos, ideologicamente, nós estamos sendo divididos de maneira sorrateira, e nós não estamos nem percebendo que assim estamos. O sistema mundial, meus amados irmãos, está conseguindo nos dividir ao ponto de disseminar guerra entre nós mesmos. E eu concluo aqui dizendo que a paz começa dentro de você. Se você está em paz com Deus, se você está em paz consigo mesmo, certamente você terá paz com qualquer pessoa. Mas se você não está em paz com Deus, não está em paz consigo mesmo, você não terá paz com ninguém. Eu quero abordar isso na próxima quarta-feira, se o nosso bondoso Deus nos permitir. Portanto, meus amados irmãos, procuremos com todas as nossas forças a paz com misericórdia com os que nos cercam, a começar dos nossos lares. Eu quero orar por você que veio aqui nessa noite. E eu quero orar por você que está nos acompanhando através das redes sociais. Eu quero orar suplicando a Deus por você. Por você.
Talvez você tenha dito, fulano de tal deveria ouvir isto aqui, fulano de tal deveria estar aqui, estar presente. Não, quem está aqui é você. Você precisava ouvir a mensagem de Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus por você. Eu quero suplicar ao Senhor que esteja fazendo você entender que a paz depende de você. E sempre depende de você. Diz até o adágio popular: quando um não quer, dois não brigam. E a Bíblia já vai dizer: quando um não está de acordo, não tem como dois andarem juntos. A paz depende de você. Que tal deixar as confusões, deixar os conflitos, deixar as contendas? Talvez você até hoje está aborrecido com alguém que nem lembra mais que teve um problema com você. E você carrega essa mágoa toda. Esse desejo todo de um dia desforrar. Já ouviu essa expressão? Lá no meu interior diz muito, desforrar. Eu quero orar por você, para que você tenha paz. Para que você viva em paz. Viva em paz consigo mesmo, viva em paz com Deus, viva em paz com a família, viva em paz onde você estiver. Baixe a sua cabeça, nós vamos orar.